Moreira aqui com você mais uma vez. Vamos para mais uma etapa dessa jornada deliciosa. Espero que esteja sendo para você também, porque para mim é um prazer enorme estar aqui. E agora é o momento de falar um pouquinho de um dos assuntos que eu amo, que é a história da moda, a história do comportamento humano, a história do que vestimos, enfim, a nossa história, que faz parte também da sua. Então vamos entender quais referências, quais heranças nós ainda carregamos hoje e que interferem na nossa imagem, interferem inclusive no nosso comportamento? Vem comigo nessa viagem. How far can we get if we sail a little bit high? Antes de mais nada, vamos entender que ao longo da história, e nós vamos focar aqui principalmente no século XX, que foi um momento de grandes transformações, né, que deixou heranças mais fortes para aquilo que nós fazemos e usamos hoje, a gente vai entender o que motiva essas mudanças. Normalmente são mudanças de comportamento, são fatos marcantes, são pessoas influentes. Então nós vamos perceber, por exemplo, que até eu já mencionei aqui quando eu falei do estilo sensual, que a formação da cultura do estrelato, né, da estrela, daquela pessoa que deixa de ser uma pessoa qualquer e passa a ser uma pessoa inatingível, especial, que é essa ideia do astro, da estrela, que começa muito com o cinema, né, e principalmente com toda a cultura de Hollywood. Então as divas do cinema eram loiras e muito loiras, né, chamado de platinado na época, e isso acabou vindo como uma influência até hoje. Muitas mulheres pintam o cabelo de loiro e não só porque fica bem com as suas cores pessoais, mas porque tem ainda essa referência de algo mais sensual. Outras referências acabam acontecendo por causa de verdadeiras revoluções, como foi a Revolução Sexual, como foi a Revolução Feminina, né, e toda a base do feminismo, como eu costumo dizer, do legítimo feminismo, que realmente lutou pelos direitos das mulheres, que fez com que a mulher tivesse o direito de escolher a vida que ela queria ter. Isso sim é o verdadeiro feminismo, é a base de tudo. Bom, nós temos aí algumas referências que ficaram de uma forma mais intensa. Eu vou citar aqui a referência da música. Eu falo sempre muito da referência, da influência da música e do cinema sobre tudo aquilo que nós usamos, e isso veio acontecendo ao longo do tempo. O estilo rock é um exemplo de uma referência estética, né, e comportamental que nós utilizamos até hoje. E como é que isso surgiu? Lá nos anos 50, na verdade tem uma trajetória antes, mas assim, quando há realmente a explosão desse novo som que é o rock, foi ali nos anos 50, e com uma carinha branquela, que foi a do Elvis, que ajudou a propagar, mas na verdade é uma música que começa na cultura negra. E aí a gente vai perceber que naquele momento os jovens estavam querendo criar a sua própria cultura, o seu próprio jeito de se vestir, de falar, de agir. Então foi o início também dessa diferenciação dos jovens, né, com seus pais, que até então era uma coisa só, né? Os filhos tinham que seguir o estilo, o comportamento dos pais. A partir dali não. Passa realmente também a existir essa cultura jovem que a gente tem até hoje. E aí o que vai acontecer? Há uma certa padronização visual. Quando a gente percebe ali, vindo da música, do cinema, aquela referência dos rebeldes, né, dos chamados rebeldes. A gente tem vertentes diferentes aí, que a gente precisaria de um tempo maior para entender, mas nós vamos perceber que com a chegada desse novo som e com essa formação de uma cultura jovem, esses jovens adotaram um determinado visual, que era jeans, camiseta, jaqueta de couro, por causa da referência da moto, né, como algo, como um símbolo de liberdade. E aí os cantores, vamos dizer, os astros do rock acabaram aderindo muito a essa história do jeans, da camiseta, da jaqueta, e aí acabou se tornando um clássico, um símbolo, ou seja, algo que atravessou o tempo, e hoje a gente ainda lembra de um jeans, de uma camiseta, de uma jaqueta, não é mesmo? E é a presença forte do estilo rock que pode aparecer de formas mais variadas. Uma segunda influência muito importante foi do movimento hippie, lá no finalzinho dos anos 60,
quando a gente tem ali, na verdade, um retorno às nossas origens, né? Os hippies, eles defendiam esse retorno ao natural, ao começo, né, de tudo, onde a gente vai ter naturalidade tanto do corpo quanto dos costumes, da mente, é uma purificação, né, de certa forma. E aí essa história do paz e amor, que era o lema dos hippies na época, e era uma verdadeira filosofia de vida, não apenas um estilo, como se tornou depois, mas era uma filosofia de vida. E eles lutavam por uma causa. E aí toda aquela referência de realmente voltar ao natural, de customizar suas peças, ou seja, transformar peças, inclusive em reaproveitamento, eles eram contra o consumismo. Então eles buscavam roupas no baú, né? Aquele baú da vovó, baú da mãe, baú de seja lá de quem for, roupas que precisavam ganhar um novo ciclo, recebiam essa oportunidade pelas mãos dos hippies. Então valia ali pegar um jeans e dar uma cara nova, e é uma coisa que nós fazemos até hoje, e cada vez mais a gente está pensando nesse consumo um pouco menos desenfreado, um pouco mais consciente, e a gente às vezes não tem noção de que tudo isso tem uma trajetória, né? Que é muito extensa, que eu não poderia contar aqui todo o caminho, né? Mas só para que vocês comecem a entender isso. Bom, e dessa vertente do estilo hippie, vem também o boho, que não dá pra gente explicar aqui toda a origem, mas vem também ali dessa efervescência dos anos 60, desse desejo de expressão, de quebrar padrões e de questionar valores, enfim. Vem dessa chamada contracultura, e a gente vai perceber que tem um pezinho ali no hippie que também trazia, além de tudo que eu mencionei, dessa naturalidade, desse retorno às raízes, tinha também um multiculturalismo, essa busca, né, de novas culturas, principalmente culturas mais espiritualizadas, como a indiana, por exemplo, que é uma referência. Então a gente vai perceber esse multiculturalismo que influenciou muito nos anos 70 e que veio aí até como base do estilo étnico. Mas aí veio a vertente boho, que a gente percebeu muito há um pouco tempo atrás, hoje ainda vamos ver, porque são estilos que são referências de estilo, na verdade, variações de estilo, que acabaram ficando e se impregnam aí, se misturam com as nossas referências pessoais. E o que caracteriza esse estilo boho? A gente vai perceber o multiculturalismo, né, um pouco da presença de referências étnicas, de culturas diversas, mas não só isso, a gente vê muito liso também, mas com uma leveza, com uma sutileza que é muito característica, é aquele clima meio praiano, como roupas ao vento, né, saias esvoaçantes, e a gente vai ver muitos longos, curtos também, mas sempre mais soltinho, com essa ideia do esvoaçante, do leve, do fluido, muitas vezes. E aí, misturado a isso, a essa leveza, a esse clima praiano, a gente vai ver acessórios pesados, a gente vai ver várias referências culturais também nesses acessórios, brincos como o meu, em que a gente vai perceber que quem é essa pessoa? É aquela pessoa que gosta de viajar, de conhecer outras culturas, e ela vai trazendo um pedacinho de cada lugar por onde ela passa e mistura isso na sua aparência. E a sua casa, da mesma forma, tem isso também, como a gente falou aí dos estilos de base. Mas é uma variação de estilo, né? Não é esses estilos que eu estou referenciando agora, não são, na verdade, estilos de base, são referências visuais que vieram atravessando o tempo e que são influências para nós até os dias de hoje. Bom, como não dá tempo de fazer aqui toda a trajetória histórica, mostrando todas as heranças que nós carregamos até hoje na nossa aparência e no nosso comportamento, eu trouxe aqui os mais predominantes, e tá aí embaixo para vocês também o link da minha playlist que fala mais sobre referências históricas, né, a história do que vestimos e a nossa riqueza, né, de trajetória para entender melhor o passado e para entender melhor o presente. Espero que vocês tenham gostado, depois deixem nos comentários e vamos comigo para a continuação dessa jornada.